Senador Roberto Requião. Senador, eu acho que a gente pode sintetizar essa violência toda da seguinte maneira. Nós estamos vivendo o momento do predomínio absoluto do capital financeiro, o chamado capital vadio, o capital que não produz o botão de uma camisa, a peça de um vestuário, a peça de uma máquina, que não produz rigorosamente nada, mas que se multiplica na ciranda financeira, no financiamento da dívida pública dos estados e, no nosso caso, das absurdas taxas de juro, as mais altas do mundo, no financiamento da dívida pública brasileira. O governo Temer propôs o corte dos investimentos. Corte de investimento em saúde, em educação, corte de investimento em obras públicas, mas tudo isso viabilizando a preservação do lucro da rolagem da dívida na mão dos bancos e dos rentistas. Então, na verdade, o objetivo é esse. E não há nenhuma medida de apoio ao empresário brasileiro. Não há nenhuma medida de apoio às crianças, aos idosos, aos velhos, aos pequenos e médios agricultores. Inclusive, o agronegócio, que por vezes se entusiasma com o governo Temer, está ameaçado nesse momento de recessão e de terra barata em função das dificuldades por que passa o país, de venda indiscriminada para fundos de pensão de países estrangeiros, grupos econômicos, grandes proprietários. É o Brasil celeiro do mundo, com agricultura de alta tecnologia e grande mecanização. Isto provoca o desemprego. E daí pretendem viabilizar a contenção da revolta popular com a precarização do trabalho, a semi-escravização do trabalhador brasileiro. Não é nada mais do que isso, não há no governo Temer. Eu colocava ontem no meu pronunciamento, na sessão plenária, uma única medida a favor da população brasileira. É uma usurpação pelo capital financeiro do controle do país. E a ponte para o futuro vai acabar se transformando no que disse um senador do meu partido numa reunião de bancada, em função do fato do governo ter 9 ou 10 ou 8 ministros acusados de operações ilícitas na administração pública e nas suas campanhas eleitorais. Vai se transformar na ponte para Papuda. Então, o que eu vejo é o capital financeiro dominando de forma absoluta o governo e o povo completamente marginalizado. Agora, senador Lindbergh, o que aconteceu com o Congresso Nacional? Como é que o Congresso Nacional está votando essas barbaridades? A reforma trabalhista proposta pelo Temer era bárbara. A votada pelo Congresso é muito pior do que a própria proposta da Ponte para o Futuro. Era uma proposta antiga do PSDB, votada no Senado e arquivada na Câmara por dezenas de anos, ou por 10 anos, ou 17 anos, ou 15 anos, não sei ao certo. E ela foi reabilitada e votada de uma forma extraordinariamente lesiva aos trabalhadores do país. Agora, por que isso? O que aconteceu com o Congresso Nacional, senador? O que aconteceu é que o nosso sistema político de eleições caras acaba privilegiando as pessoas de maiores posses de cada partido. Procuram como candidato a prefeito alguém que tenha condição de pagar cabos eleitorais. E a própria estrutura do partido procura um bom financiador que remunere o seu trabalho de cabos eleitorais. A conclusão é que nós temos aqui um Congresso Nacional com uma maioria absoluta da classe média endinheirada. E que, nesse momento, se vê pressionada pela recessão programada pelo governo e só encontra a possibilidade da saída na escravização do trabalho. Na minha bancada,
um senador dizia o seguinte: meu filho tinha 2 pequenas empresas e teve que liquidá-las porque não podia pagar a folha. Então, eu voto a reforma trabalhista. Meu Deus, ele não entendeu ainda que o problema é a economia. Como dizia na campanha do Bill Clinton, lá nos Estados Unidos, o James Carville, é a economia, estúpido. E nós estamos discutindo outras coisas. Ontem aqui, um professor universitário que depois me disseram que tinha sido ou era sócio do Pastore e que havia sido apresentado no passado como assessor da Fiesp, mostrava a grande vantagem da escravização do trabalho. E um juiz do trabalho se colocava francamente favorável à redução absoluta do horário de almoço dos trabalhadores nas fábricas, a favor do trabalho intermitente. Um juiz do trabalho que, como disse a senadora Gleisi no seu pronunciamento ontem, tinha 2 meses de férias por ano, queria o trabalho intermitente para os trabalhadores, queria a redução do horário de almoço como se isso fosse uma coisa saudável para a produção. Então nós estamos, senador Lindbergh, numa entalhadela. E a solução é a eleição geral, o referendo revogatório e a reconstrução do país. Porque esta política já quebrou o país da Europa. A Espanha está há mais de 1 ano sem conseguir montar um governo sustentável. A Grécia acabou. A Itália derrotou a reforma e derrubou o seu primeiro-ministro. E deste quadro todo se destaca Portugal. Portugal que rompeu com a austeridade fiscal, aumentou o salário dos aposentados, o salário dos trabalhadores, retomou os investimentos e está, de forma notável, saindo da crise, como saiu a Alemanha com a nova política alemã lá nos anos 30, como saiu os Estados Unidos com a política do New Deal, do Franklin Roosevelt. Mas nós estamos indo num caminho absolutamente contrário. Eu fico me perguntando, será que o Michel Temer tem consciência do que ele está fazendo? O nosso povo vai para a guerra civil. Quem já provou as vantagens do trabalhismo do Getúlio Vargas, a CLT, as garantias, quem experimentou o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo durante os últimos governos do PT, não vai se conformar com a escravidão. Vossa Excelência falava da proposta do deputado do PSDB, análoga à escravidão. Não é análoga, é a escravidão do trabalhador mesmo. O que ele está propondo? Que o agronegócio, que utiliza a mão de obra na colheita e na safra, seja humanitariamente responsável na entre-safra por dar abrigo e comida para os trabalhadores. Você veja, é a redução do trabalhador a um instrumento de trabalho, a um animal. É o que se faz com um cavalo na roça. O dono do animal o alimenta e dá abrigo para utilizá-lo quando necessário. Estão tratando os trabalhadores como animais. Não há direito algum. E o desenvolvimento econômico foi abandonado num projeto de entrega do Brasil como Estado dependente ao capital financeiro e às grandes potências do mundo. Não há outra saída, não é possível que não se entenda hoje que esta proposta que fracassou no mundo está sendo levada ao Brasil com apoio de intelectuais a serviço do capital financeiro, da Fiesp, como aquelas figuras terríveis que tiveram aqui ontem. Eles se indignaram quando eu disse que eles tinham uma proposta satânica, mas eles não sabem a indignação que a proposta desumana que fizeram causou a mim e ao Brasil, que pela TV Senado assistia àquelas barbaridades, àquela insensibilidade absoluta de pseudo-intelectuais. Satânicas as propostas colocadas. Então, senador, o que podemos dizer aqui quando no aniversário do início do governo do presidente Michel Temer, nós não vemos aqui mais o PSDB, os que viabilizaram o impeachment
a festejar, justificar e dizer por que fizeram. Eles simplesmente desaparecem do plenário do Senado e não são vistos, como Vossa Excelência mesmo disse ontem, não são vistos mais nem nos corredores do Congresso Nacional. Mas estão articulando nos bastidores, com esse Congresso fisiológico, a aprovação dessas barbaridades todas. Então, tem que haver reação. E a reação é a mobilização dos sindicatos, dos movimentos sociais e o povo na rua. Porque depois vai ser muito difícil. Eu tenho certeza de que o Brasil se recupera na sua intenção nacional e soberana. Mas vai ser um movimento custoso de conflito e nós poderemos, resistindo aqui, evitar que tudo isso ocorra.